Olá, hoje comemoramos a dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos o Evangelho segundo São João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: Quando o Senhor veio a Jerusalém, ele imediatamente foi ao templo para orar, dando-nos o exemplo de que quando chegamos a um ponto onde existe um templo de Deus, devemos primeiro ir até ele e orar. Por isso diz: E encontrou no templo vendendo bois, ovelhas e pombas. Nesta lição revela-se a dupla natureza de Cristo, a humana, como sua mãe o acompanha, e o divino, pois fica demonstrado que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E continua: E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai uma casa de tráfico. As pombas também são vendidas por quem dá a graça recebida do Espírito Santo, não de graça, como é ordenado, mas por recompensa, e por quem concede a imposição de mãos, na qual está representada a graça do Espírito Santo, mesmo quando não o fazem para ganhar dinheiro, porém o fazem para ganhar o favor das massas, também vendem pombos. Da mesma forma que aqueles que concedem ordens sagradas não pelo mérito da vida, mas para dispensar o favor. As ovelhas também são obras boas e piedosas. Portanto, todos aqueles que dão esmolas ao templo como empréstimo, ou fazem boas obras para ganhar o afeto humano, vendem ovelhas, e estes são todos aqueles que servem à igreja manifestamente apenas por considerações humanas. E também fazem da casa do Senhor uma casa de negociação, não só todos aqueles que exercem ordens sagradas por dinheiro, por louvor ou honra, mas também aqueles que não cumprem na igreja os deveres espirituais do cargo que receberam pela graça do Senhor, com boas intenções, mas com o objetivo de obter retribuição humana. Feito flagelo com pedaços de corda, lançou-os fora do templo, de onde são expulsos aqueles que, escolhidos e colocados entre os santos, ou praticam as suas boas obras de maneira fingida, ou praticam abertamente o mal. Ele também expulsou as ovelhas e os bois, porque mostra que a vida e o ensino destes estão representados neles. Ele também jogou no chão o dinheiro dos cambistas, e derrubou suas mesas, porque tirará até a forma das mesmas coisas que os réprobos condenados valorizavam no fim do mundo. Ele também ordenou que a venda de pombas fosse retirada do templo, porque a graça do Espírito Santo, que foi recebida gratuitamente, deve ser dada gratuitamente. Quando pediram um sinal a Jesus, afirmaram que queriam saber por que ele estava expulsando do templo aqueles negócios habituais. Ele respondeu que aquele templo representava o templo do seu corpo, no qual não haverá mancha de pecado. Como se dissesse:
Assim como purifico este templo inanimado de seus negócios e males com meu poder, ressuscitarei este meu corpo 3 dias depois de ter morrido por suas mãos. São João Crisóstomo escreveu: ele chama Deus de Pai, e eles não se ofendem porque acreditaram que ele disse isso por simplicidade, mas como mais tarde ele disse isso de forma mais clara, e tornou conhecida a igualdade, eles ficaram furiosos contra ele. E São Mateus diz no capítulo 21, versículo 13 que quando ele os expulsou, ele os repreendeu, dizendo: não queiram fazer. Minha casa é um covil de ladrões. Ele fez isso quando sua paixão se aproximava e por isso usou palavras mais duras. Mas o que São João diz agora aconteceu no início da sua pregação. E é por isso que ele não usa termos duros, mas suaves. Mas que fim pretendia o Salvador ao agir com tanta veemência? Aquele que teve que curar no sábado e teve que fazer muitas coisas que pareciam contrárias à lei, fez isso, embora com perigo, para não parecer inimigo de Deus, dando a entender que quem se expõe em perigo por causa da honra que é devida à casa de Deus, não despreza o Senhor dela e, portanto, para demonstrar sua conformidade com Deus, ele não disse a casa santa, mas a casa de meu Pai. E por isso o evangelista acrescenta ainda: e os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumiu. Mas eles precisavam de algum sinal para parar de fazer o que estavam fazendo de forma inadequada? Ser possuidor deste grande zelo pela casa do Senhor não era o maior de todos os sinais? Os judeus lembraram-se das profecias e ainda assim pediram um sinal, sem dúvida porque sentiram que o seu ganho seria interrompido, desajeitado. E queriam eles, portanto, impedir que o Salvador procedesse dessa maneira? Sem dúvida, eles queriam induzi-lo a realizar milagres ou a desistir de fazer o que estava fazendo. Portanto, ele não lhes dá nenhum sinal, pois mais tarde respondeu aos que também lhe perguntaram, dizendo a mesma coisa que a eles: esta geração má e adúltera deseja um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado além daquele do profeta Jonas, em Mateus 12, versículo 39. Mas então ele respondeu a mesma coisa com mais clareza: agora também nos dizem, mas com mais obscuridade. Mas aquele que avança dando sinais a quem não os pede, certamente não teria rejeitado quem aqui os pediu, se não fosse por conhecer a sua má intenção. Assim continua, e ele lhes disse: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E por que ele lhes dá o sinal da ressurreição? Porque foi principalmente isso que deu a conhecer que Jesus não era um homem puro, que ele poderia triunfar sobre a morte e destruir sua longa tirania em pouco tempo. Houve 2 motivos que impediram os discípulos do Senhor de compreender isso: um, a própria ressurreição, e outro, que foi o maior, a saber, que era Deus quem vivia naquele corpo, e que o Senhor estava escondido quando disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei, etc. E, portanto, ele acrescenta: e quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que por isso ele havia dito isso, e acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Até amanhã.